palavra do Senhor é viva, não é, irmãos? A palavra do Senhor sempre faz diferença. Nunca pense que isso é um poder que nós, seres humanos, temos. Não é poder que nós, seres humanos, temos. É poder que o Senhor permite que passe por nós, que passe por você, por mim, mas não é algo nosso, propriamente nosso. Amém? Atos capítulo 24. Vocês já aprenderam que nós devemos sempre olhar para esse livro, porque é a nossa história, as nossas raízes, né? As nossas raízes. Nós temos aqui em Atos duas igrejas. Temos uma primeira igreja que é a igreja, sim, instituição. É a igreja locada, a igreja com um prédio, é a igreja com horas marcadas. Mas nós temos outra igreja aqui em Atos. Nós temos uma igreja missionária, uma igreja em missão. Na verdade, o nosso Deus está em missão. Por isso nós estamos em submissão. Entenderam? Deus tem uma missão. Ele quer salvar pessoas. Ele quer salvar indivíduos. Ah, pastor, mas ele poderia dar um soprão assim e salvar. Mas ele quer contar com a gente. Ele quer chamar a gente para conversar. Ele tem uma missão. Nós estamos submissos. O que é submisso? Debaixo de uma missão. Vocês estão me ouvindo? É uma submissão. Por isso, assim, você até pode ter uma missão particular. Você pode até ter, mas que ela não seja sua prioridade. Você pode até ter os seus sonhos. Agora, que esses sonhos não tomem o lugar de Deus, porque aí Deus não estará com você, né? Lembra que foi que ele disse lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas, o comer, o beber, o possuir, o dormir, o deitar, essas coisas. Então você pode ter sonho. Agora, eu sou uma pessoa assim muito radical quando a igreja só fala nos nossos sonhos. Está cheio de igreja por aí que fala muito do meu sonho, do meu sonho, do meu sonho. Aí realmente é antibíblico. Porque Deus tem compromisso com o sonho dele, com a missão dele. E quando você se aproxima de Deus para cumprir a missão dele, ele fala: o seu filho, o seu vem de presente, viu? O seu vem de presente, assim, é de consequência. É um resultado. Não é isso que ele disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas é um acrescento, é um acrescentamento, vou acrescentar. Então nunca caia na besteira de achar que Deus está muito aí para o teu sonho. Deus não está muito aí para o teu sonho. Deus está muito aí para você. Olha bem, isso é importante. Deus não está muito aí para o teu sonho. Porque eu ouço esses pregadores motivacionais, eu ouço alguns deles por aí afora, nas internets da vida, né? E aí é uma coisa de sonho para cá, de sonho para lá, e aí a pessoa chora: ai, Deus quer tanto meu bem, que quer fazer uma coisa para mim. Irmãos, olha, eu sinto muito, não é verdade não. Deus está muito aí com a sua pessoa, com você. Deus te ama muito mesmo. Isso é verdade. Mas o teu sonho, Deus não está muito aí para ele não. Dói. Eu sei que alguns podem não estar gostando de ouvir isso aqui agora. Bom, a coisa boa você vai ouvir por aí afora, irmão. Aqui não, aqui você vai ouvir a verdade. A verdade. Deus não está muito aí para o teu sonho. Deus está totalmente focado na missão dele. Quando você se une com a missão dele, então você é uma pessoa submissa. Está entendendo? Com a missão dele. Aí as suas coisas podem acontecer, entenderam? Entenderam? Aí os nossos particulares podem acontecer. Eu não posso dizer para vocês que eu não realizei sonhos particulares meus. Eu realizei. E tem alguns outros que eu quero realizar. Mas nunca ninguém aqui me viu colocar os meus objetivos em primeiro lugar, nem em segundo também. Nunca vocês me viram. Nunca vocês me viram aqui exaltar muito uma bênção que Deus me deu. Nunca vocês viram isso. Ficar exaltando uma bênção que Deus me deu. Amém, irmãos? Então aqui em Atos nós temos uma igreja sentada, uma igreja quatro paredes, uma igreja focada, uma igreja locada, melhor dizendo. E temos uma igreja missionária. Do 1 até o 12 nós temos uma igreja locada. Do 13 para frente nós temos uma igreja missionária. Tá bom? Uma igreja missionária. E aí, nós estamos no 24, portanto já passamos do 13, né?
Então, depois do capítulo 13, o Senhor separa alguns homens para a missão, para missões. Ele separa a igreja, na verdade. Só que na igreja uns vão, outros ficam, mas é missão. Lá em Atos 3 aparece a igreja de Antioquia, e eles mandam Paulo e Barnabé, mas eles ficam como um sustento, uma base, um fundamento, um lugar aonde eles podem recorrer. Mas é uma igreja missionária também. É uma igreja missionária. E Paulo é um desses que vão. Paulo vai, Barnabé vai, o Silas vai, o Lucas vai para a missão. Hoje nós temos a chamada missão urbana, missão de tribos, missão transculturais. Hoje nós dividimos essa missão em vários subtópicos, está dividido. Mas que somos nós somos frutos da igreja de Atos 13. Nós somos fruto da igreja de Atos 13. É a igreja dos gentios, a igreja gentílica. E o Paulo é esse que está indo. Indo para onde? Para nós, para aqueles que não eram judeus. Começou no meio dos judeus e Paulo está indo. E agora aqui Paulo está preso. Lembra que eu falei? No capítulo 24, Paulo está preso. Ele está preso desde o meio do capítulo 21. Porque ele fez missões, aí voltou para prestar relatório em Jerusalém. Ele voltou para prestar conta, para falar o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, e para cumprir os votos dele, os votos religiosos de Paulo. E ali prenderam Paulo. Paulo está preso. E aí, desde o capítulo 21 ele está preso, sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Prenderam Paulo. Amém? E aí nós chegamos num ponto aqui em que ele já está na segunda prisão desde o capítulo 21. Mas é a mesma prisão, apenas mudou lugar. Ele estava na fortaleza, agora ele foi para Cesareia. Agora ele está preso em outro lugar. Amém? Vamos ler então? No capítulo 24, no capítulo de número 24, deixa eu enxergar, né? Vamos ler a partir do versículo de número do 17, a partir do 17. 24:17. Ele está no tribunal sendo julgado, né? O advogado falou e agora Paulo está falando. O orador falou, Paulo está falando. Ele fala assim: depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, dar as minhas ofertas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo de Jerusalém, né? Sem ajuntamento e sem tumulto. Ele está se defendendo. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, que falhas, que erros acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca do quê? Ele diz: eles estão me julgando por causa da ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Então Paulo está na sua defesa. O advogado falou, acusou, falou um monte de conversa, mais uma conversa de elogio, e agora o Paulo fala: não, eu estava apenas no templo, eu fui apenas na igreja. Eu estava fazendo o que a lei manda fazer. E quando eu estava lá, eles me prenderam. Agora, o motivo mesmo é por causa da ressurreição. O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? Não é mais a questão dos saduceus lá somente. O que quer dizer com isso? Ele está falando do tema da pregação dele.
por que é que os judeus perseguem ele? Porque esse Paulo está falando que um homem chamado Jesus ressuscitou. Por isso os judeus estão intrigados e com raiva do Paulo. Ressuscitou. Bom, se alguém fala que ele ressuscitou, tem que falar que morreu. Morreu. E quem matou? Os judeus. Então os judeus perseguem Paulo na íntegra, é por isso, Paulo está certo. Eles não estão falando isso. Eles, os judeus, estão falando que é tumulto, agitação, é um levante, é uma rebeldia, quer destruir o templo, destruir a lei. Não, não é por isso. Eles estão mentindo. Tragam qualquer um deles aqui, ó. Manda eles falarem, os que me acusaram, porque o advogado não sabe de nada. Chama qualquer um deles e manda eles falarem aqui. Na verdade, ele fala para o governador: eles estão aqui me julgando porque eu falei da ressurreição dos mortos. É lógico que a base para isso é Jesus Cristo. Então é por isso que eles estão aqui me julgando, porque eu falei acerca da ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo está falando a verdade. Os judeus é que não estão. Paulo dizia que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo, e os judeus eram contra essa mensagem. Tanto é que lá em Mateus, se você quiser ler em casa depois, procure lá em Mateus. Lá em Mateus, os judeus pagaram para os guardas, para que os guardas dissessem que vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo. Os judeus pagaram para os guardas romanos. Gente, como é que os discípulos que fugiram, presta atenção, quando prenderam Jesus, os discípulos fugiram? Me diga sim ou não. Me diga mais alto, sim ou não. Os discípulos fugiram? Fugiram, irmãos. Todos eles fugiram. Irmãos, quem estava lá era os guardas, Se os discípulos queriam fazer alguma coisa, fizesse naquela hora. Por que não fizeram? Mas eles fugiram de medo. Me diga, irmãos, como é que alguém com medo vai roubar um corpo? Ainda mais de um guarda romano. Vocês viram no filme do Mel Gibson como eram os guardas romanos? E ali nem mostra certinho, viu? É pior que lá. Alguns aqui nem conseguiram ver o filme da crucificação. E ó, eu digo para você, era pior. Era pior. O guarda romano era muito pior. Quem é que enfrentaria um guarda romano, irmãos? Um guarda romano, irmãos, era uma pessoa super preparado. 10 pessoas comuns não enfrentariam um guarda romano, irmão. 10 pessoas comuns. Como é que eles roubaram o corpo? Então os judeus tinham pago. Os judeus pagaram. Então o Paulo aqui trouxe a verdade. Não, eu estou aqui sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Por isso que eu estou julgado. Amém, irmão? Vocês pegaram? Então vamos continuar agora então. Verso 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, cancelou o julgamento e adiou, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgências, ou seja, com direitos, e não impedindo que os seus próprios o servissem, os familiares dele. Então os familiares vinham na prisão e serviam. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, portanto, patrícia de Paulo, né? Paulo também era judeu, judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, o Félix e a sua mulher passou a ouvir o Paulo, dissertando ele acerca da justiça,
do domínio próprio e do juízo vindouro. Meu Deus, hein? Quais foram os temas? Ó, os tópicos, olha só. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, a questão do dominar o próprio vício, né? Dominar a vontade, e do juízo vindouro. Félix, olha, Félix amedrontado, disse: por agora pode retirar-te. E quando eu tiver por agora pode retirar-te. E quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Por agora pode retirar-se. Amém, irmãos? Como é que estava o Félix, gente? Como é que estava o Félix? Morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Quando eu ainda era, eu voltei para Cristo, assim, eu nasci no lar evangélico. Lá nasci assim, cresci ouvindo a Bíblia, tal. Mas lá, como toda criança, lá para uns 12 anos, uns 11 anos, meus pais foram enfraquecendo e saíram da igreja. É lógico que o meninão aqui também saiu, né, irmão? Saí. Aí eu voltei com 19 anos. Com 19 anos. Mas antes disso, de vez em quando eu e meus amigos conversavam sobre o futuro, o apocalipse, o inferno, o céu, né? Eu acho que vocês já fizeram isso, né? Quantos de vocês já conversaram com seus amigos sobre o futuro assim? Quem já conversou? Com os amigos sobre o inferno, o céu, a besta, o anticristo, já conversaram? Então assim, eu me lembro, né, que eu conversava muito com 2 amigos meus sobre isso. Às vezes estávamos na casa deles, e às vezes estava na minha casa. E a conversa ia, como com vocês também, a conversa ia à noite adentro, né? Quando a gente olhava para o relógio, já era o quê? 1 hora da manhã. E aí para ir embora agora? Vocês já passaram por essa experiência já? Não, levanta a mão quem já passou por essa experiência. A do medo. E agora, né? A do medo, tô falando. E agora para ir embora? Começava a conversar sobre a besta e ninguém entendia nada, né, irmãos? Nem hoje a gente entende, né, irmão? É ou não é? Se hoje a gente não entende, imagina quando você não era cristão, é ou não é? E na hora de ir embora, irmãos, a gente combinava. Se estava na casa dele, ele vinha até a metade do caminho comigo. Aí ambos saíram correndo. Até parece que adiantava correr, né? Mas era assim. Quando era na minha casa, eu ia até a metade do caminho com ele. Então eu acho que você entende o que o cara aqui. Eu não sei o que Paulo falou, mas eu sei que o tema foi justiça. Portanto, qualquer pessoa que tenha sido um pouquinho injusta já vai tremer nas pernas, não vai? Bom, justiça, o domínio próprio, dominar aí as vontades, e o juízo vindouro. Então a conversa, meu irmão, não foi, né, não foi suave, foi? Foi uma conversa dura, não foi, irmãos? Então você entende, né, o que o governador aqui, né, está sentindo, né? Já aconteceu com vocês, de vocês estarem assim, meio que pisando fora da faixa? Sabe assim? Já aconteceu com vocês, de você estar assim, sabe assim, como diz os meninos aí, ramelando, fazendo bobagens, cometendo algum pecadinho, né? E aí você não quer nem ouvir a palavra, porque sabe que se você ouvir a palavra, não é? É ou não é? A palavra vem e te arrebenta, não arrebenta? É ou não é? E se aparece alguém assim metido a profeta, aí que você quer ficar longe do profeta, é isso mesmo? Não é assim que nós somos? Nós somos meio que assim, irmãos. Então o Félix aqui, ele sabe que o que ele ouviu ali, ele sentiu, irmãos. Ele sentiu aqui dentro, a coisa tremeu. Ele sabe o que está sentindo. Então ele fala, basta por agora, chega, para por aí. O cara tá, eu posso dizer assim, uma força de expressão, que ele está quase se convertendo.
É porque em teologia não existe quase de converter, mas assim, para a gente brincar, ele está quase sem, nem que seja por medo, né, irmãos? Ah, eu me entrego, Jesus, por favor, me salva, nem que seja agora, nesse minuto. Então basta por agora, basta por agora. Chega, para, retira-te. Retira-te. Quando tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, aí diz o escritor, né? Esperando também ao mesmo tempo que Paulo fez o que, gente? Olha só. É flagrante, né, irmãos? Você percebe aqui o flagrante? Ele está ouvindo coisa séria. O Paulo está mandando bala, pregando ali a palavra. O homem queria apenas fazer assim, um bem bolado, é apenas um esquemão. Eu vou ouvir, eu faço amizade com o Paulo, né? Eu fico amiguinho dele, e aí eu me mostro assim, me mostro suave, e aí de repente pode rolar uma grana aí, né? Aí eu alivio, né? O escritor fala assim, o Lucas fala assim, esperando receber dinheiro. Dinheiro é dose, né, irmãos? Você acha que dinheiro só manda hoje em dia, né? Dinheiro sempre foi isso aqui, irmãos. Dinheiro sempre foi mamon. Sempre foi um tipo de divindade. Um tipo, não Deus mesmo, um tipo de Deus. Que Paulo lhe desse dinheiro. Pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Ou seja, então não foi só uma vez, foi? E Paulo conversava com ele. Paulo falava com ele. E isso aqui para nós, gente, vale. Não desista de falar com a pessoa que quer ouvir, mesmo que a pessoa tenha a segunda intenção. Se você tiver a oportunidade de falar, fale, mesmo que quem for o seu ouvinte tenha a segunda intenção. Fale mesmo. Agora, não dá um evangelho meia boca, né? Dá um evangelho genuíno. Fala a verdade, mesmo que machuque. Na verdade, falta hoje em dia pregadores firmes, pregadores mais duros. Tem muito pregador mole por aí, gente. Pregador que quer ter seguidores. Pregadores profetas não quer ter seguidores. Profeta, gente, não tem seguidor, na verdade. Profeta que tem seguidor não é profeta. Profeta que tem seguidor não é profeta. Então fale. Fale, tem chance e fale. Olha isso aqui, 27. 2 anos mais tarde. Ó. Diga, 2 anos depois. Já pensou, irmão? Do 21 até aqui não passou assim nem 10 dias ainda. Mas do versículo 26 para o 27, 2 anos passaram-se. 2 anos. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio, o Festo. Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, o anterior, assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Parece que não funcionou, né? Porque ele foi sucedido, né? Parece que não funcionou. Para agradar os judeus, manteve o Paulo preso. Nem dava tudo, nem tudo e nem um pouco. Fazia um meia boca, um meia cana ali. Querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Quantos anos, gente? 2 anos. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Capítulo 25, versículo 1, beleza? Tendo, pois, Festo, alguns falam Festo, assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Tá bom? O Festo subiu. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram o que, gente? Meu Deus do céu, mas não desiste mesmo, né? Queixa contra Paulo. Eles solicitavam. Mal o cara está assumindo agora o governo, a judeusada já vem.
já vai pressionar o governador. Ó, 2 anos depois, irmãos, foi um vai e vem, um sobe e desce, foi um vai e vem, 2 anos. E logo os principais sacerdotes, maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, 3, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, aonde ele estava lá no capítulo 21, vocês lembram, né? Armando eles ciladas para o matarem na... Qual era o alvo dos judeus, meus irmãos? Matarem Paulo, para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu, achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Ó, isso é o governador atual. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte assentaram-se no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam, o que, gente? Provar. Meus irmãos, por que essa... Irmãos, deixa eu falar com vocês aqui. Gente, por que o mal... Por que as pessoas do mal nunca desistem, hein, gente? Por que as pessoas, não do mal assim, mas as pessoas assim, dessas coisas estranhas assim, dessa maldade, os maldosos, vai? Por que as pessoas que estão atuando na maldade não desistem? Você já percebeu isso também? Quando a gente está fazendo o que é certo, você desanima ou não desanima? A gente se cansa, a gente não sei o quê, mas as pessoas que estão entrosadas com a maldade, com a maledicência, com o maldizer, com a difamação, por que, irmãos? Que eles não se cansam? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Não se cansam. Enquanto que você às vezes está lá socorrendo alguém, ajudando alguém, levando uma ajuda para uma pessoa, desanima. A gente se cansa, estou falando de mim também. A gente se cansa. Mas não dá em nada. Não adianta, eu faço. Eu sempre estou pregando para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, sempre ajudando, mas ninguém reconhece, ninguém ajuda. Como fazer o que é certo cansa a gente. E as pessoas que fazem o mal não se cansam. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha. É igual essas conversas estranhas que surgiram aqui na nossa igreja, lá em Itaquá. Uma conversa de anos atrás, 10 anos atrás, uma conversa boba, estranha lá atrás em Itaquá. Aí depois um rebelde, um não convertido, começou a tornar a falar, e foi falando, e eu estou lá só tranquilo assim, não estou nem ligando, porque é do mal mesmo, não vou dar voz ao mal, e foi, de repente explodiu lá, respingou aqui um pouquinho. Como é que as pessoas maldosas são assim, gente? Sabe, eu não consigo ver alguém no evangelismo assim, no discipulado assim. Eu não consigo. Mas os caras, 2 anos, irmãos, é apenas um homem, um Paulo preso ainda. É apenas um Paulo, apenas um homem. Uma nação toda, pessoal, uma nação toda querendo que o homem morra. O cara não matou ninguém, não roubou ninguém, discordou de algumas práticas religiosas, discordou. Querem matar o homem. Isso pegando a fala deles. Discordou de algumas posições,
Como é que a maldade, gente, tem tanta força assim, irmãos? É só para deixar no ar. Você lembra quando você não era convertido? Você lembra? Principalmente vocês mais jovens, vocês meninos, aí as meninas, que vocês viravam à noite fora de casa. Vocês viravam à noite fora de casa. Não tinha tempo ruim, não tinha tempo chuvoso, tempo de frio. Ficava sem comer. Lembra que vocês nem comiam? Tendo uma cerveja para degustar, estava bom demais. Você entrava em briga e só parava se você desmaiasse. Enquanto você tivesse acordado, perna para quem quer. Não é verdade isso, irmãos? Sabe assim, a minha geração aqui, hoje baile para vocês aí, qualquer lugar tem, né? Para nós tinha alguns lugares específicos. A gente ia no baile de sábado a domingo, no matinê de domingo, e se tivesse algum lugar domingo à noite a gente ia também. Na segunda-feira a gente ia trabalhar. Quando ia, se não pegava um atestado, tudo que a gente queria no domingo à noite, torcer o pé para ir no médico. A gente não se cansava. A gente não era filho de Deus, éramos apenas criaturas, e a gente não se cansava. Não é verdade o que eu estou falando? Sim ou não? Estou exagerando, irmãos? A gente não se cansava, irmãos. A gente não se cansava. A gente inventava coisa. Eu fico assim impressionado. Como é que os ímpios, os maldosos, os maldizentes, os blasfemadores, como é que pode? E para as coisas de Deus, gente, se tudo não tiver nos conformes, sabia que muitas vezes, às vezes acontece, de você, às vezes, sofrer algum dano, porque você mesmo quis, porque você mesmo mentalizou, como diz lá os místicos, mentalizou. Às vezes coisas ruins acontecem com a gente, sabe por quê? Porque nós não nos posicionamos. Eu tenho 3 filhos, tudo que você pensar de doença, meus filhos tiveram. Os mais antigos aqui, nunca me viram faltar em um culto, eu e a pastora. Nós já saímos daqui para o hospital, mas nada fez a gente parar. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando você deixa claro para o inferno, quando você esfrega na cara do diabo, que nada vai atrapalhar você, nem doente você fica mais. Só que você tem que deixar claro isso. Tem que deixar claro, tem que radicalizar. Porque se você começa, uma dor de cabeça não vem para a igreja, pode ter certeza que a dor de cabeça vai vir naquela mesma hora. Seu filho vai ficar com febre naquela mesma hora. Sabe o que eu fazia? Sempre queria oração. Colocava um remédio na bolsa, orava e vinha. Remédio. Oração não foi agora? Vai um remédio. Mas nada vai me fazer parar. Sabe, gente, quando a gente era do mundo, a gente fazia muito mais. Você fazia loucuras. Se você pudesse falar aqui. A gente ia rir muito com você aqui. A gente ia rir muito, tenho certeza. Porque você, como eu, fazia loucuras. Você fazia loucuras. Por que nós não fazemos o mesmo no reino de Deus, irmãos? Ou mais até, né, irmãos? Por que nós não vamos além? Por que na época que a gente era do outro lado, a gente fazia mais do que fazemos hoje? Será que é porque nós acreditamos que tudo está garantido já? Que Deus não precisa de mais uma oração? Deus não precisa de mais um cantorzinho. Ele não precisa mesmo, mas eu preciso dele. Eu preciso dele. 2 anos perseguindo um homem, irmãos.
E o homem está preso. Ele não está lá passeando, não pegando férias, está preso. 2 anos. E agora ainda aumentaram as testemunhas ainda. E aumentaram as acusações ainda. Não diminuiu as acusações. Vamos pensar nisso nessa noite? Vamos nos doar mais ao Senhor? Vamos nos entregar mais? Vamos nos entregar mais, irmãos. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Se coloque de pé.